Boa noite, irmãos. 19 horas, vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando ao fim do livro de Atos, né? Depois de 30 domingos consecutivos, concluiremos hoje, né, se Deus assim permitir, a exposição desse brilhante livro histórico do Novo Testamento, não é? Que narra a expansão do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da salvação ao mundo, ok? Desde o princípio eu tenho dito, né, que o verso-chave desse livro se encontra lá no capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está lá em Atos 1, 8. Então nós aprendemos no decorrer desses 30 domingos que o Evangelho da salvação, ele foi pregado em primeiro lugar na cidade de Jerusalém. Então Lucas, ele gasta 7 capítulos para falar disso, ok? Eu gostaria de destacar em especial o capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre os judeus reunidos lá em Jerusalém. Judeus vindos de todas as partes do mundo que vinham para adorar a Deus no dia de Pentecostes, né? No capítulo 2 de Atos. Okay? Então ali acontece o início da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Quando o Espírito Santo desce sobre os cristãos, sobre os judeus cristãos. Depois nós vimos que o Evangelho do Senhor, ele é pregado, ele é espalhado pelas regiões da Samaria e da Judéia, né? Capítulo 8 até o 12, né? E eu gostaria de destacar alguns fatos aqui, ó. No capítulo 8, Filipe ele vai até Samaria, né? E depois os apóstolos vão também, né? E lá eles oram e põem as mãos e os samaritanos recebem o Espírito Santo. Capítulo 8 fala isso, né? E no capítulo 10 acontece lá em Cesareia, na casa de Cornélio, centurião, né? A descida do Espírito Santo sobre os gentios, né? Aqui eram samaritanos e ali já eram gentios, né? Pessoas que não eram judeus e também não faziam parte dos samaritanos mais, né? Eram de outras nações ali, né? E ainda no capítulo 11 nós vemos que Barnabé ele vai à procura de Saulo, na época ainda Saulo, né? E ele chama Saulo para Antioquia e lá eles ficam 1 ano pregando o evangelho naquela cidade, né? E ali se tornou o quartel-general de Paulo, né? De onde ele foi enviado para as viagens missionárias, né? E depois, os capítulos 13 até o final do livro de Atos, até o capítulo 28, nós vimos que o evangelho é pregado nos confins da terra, não é? Então as igrejas que foram fundadas, e eu vou destacar também 2 coisas importantes: as 3 viagens missionárias de Paulo, não é? E que vão do capítulo 13 a 21, e depois, quando ele volta da 3ª viagem missionária, ele é preso em Jerusalém, lá dentro do templo, da área do templo, né? Os judeus jogam ele para fora do templo, começa a espancar Paulo, ele é preso, e essa prisão, ela ele permanece preso até o capítulo 28, onde ele é enviado até Roma para ser julgado por César, ok? Então esse é o livro histórico de Atos, ok? Na noite de hoje nós vamos tratar da chegada de Paulo a Roma e a desenvoltura, a maneira como Paulo, de uma maneira assim dinâmica, ele pregava o evangelho em qualquer oportunidade que ele tinha, né? Ele manifestava a graça de Deus, o poder de Deus, onde ele estivesse, não é? Pessoas foram impactadas com o poder de Deus na vida de Paulo. Pessoas foram abençoadas pela graça de Deus na vida de Paulo.
pessoas foram desafiadas a crerem em Jesus como Salvador, através de Paulo. Então, gostaria de convidar vocês para abrirem suas Bíblias lá em Atos 28, a gente fazer a leitura. Amém? Amém. Atos 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Verso 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar, versículo 7, havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiam com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Versículo 11. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Verso 16. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me, sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. 20. Foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essa cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Versículo 23.
Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fizeram uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo essas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os olhos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Verso 30. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse texto de Atos, capítulo 28. Obrigado por todo o livro de Atos que nós estudamos no decorrer deste ano, Pai. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor trouxe para nós, pela exposição deste livro. Ajuda-nos, Deus, a ouvirmos, a absorvermos, Deus, a explicação da sua palavra, a aplicarmos, Deus, a tua palavra em nossas vidas, Deus. Rogamos que teu Espírito faça essa obra, Deus, de aplicar a palavra aos nossos corações, Deus. E que o nosso coração esteja disposto a ouvir, Deus, a receber, Pai querido, essa aplicação. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É isso aí, meus queridos irmãos. Então, os primeiros 6 versículos, eles vão tratar da chegada dos náufragos em Malta, né? Então, vocês perceberam na leitura que o capítulo 28 é uma continuação ininterrupta do capítulo 27, né? O capítulo 27 e o 28 podia continuar sem ter divisão nenhuma, né? Que não ia perder o sentido, pelo contrário, né? Ia manter o sentido perfeito. O capítulo 27 terminou com as seguintes palavras. O capítulo 27 terminou com as seguintes palavras. Versículo 44. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Uma vez, capítulo 28, em terra, não é? Então, quer dizer, eles estavam aonde? Na ilha de Malta. Ok? Então, olha só. Voltando para o nosso mapa aqui, né? Depois daquele tufão chamado... Como é que chamava o tufão? Euroaquilão. Tem algumas traduções, salvo engano, que está escrito só assim, um vento nordeste, né? É isso, é o vento nordeste, né? Achei mais bonito, Euroaquilão, né? Dá mais impacto, né? Depois desse tufão, levaram o navio em que Paulo estava, desde a ilhota chamada Clauda, que nem aparece aqui no mapa, é uma ilhotazinha que fica por aqui, ó, né? Então, veio o tufão, aí o tufão, ó, o Euroaquilão, pegou o navio e levou ele perto da ilha de Malta. Deu muitas e muitas, né, turbulências no meio do caminho aí, mas Deus usou esse tufão para levar Paulo e todo aquele povo para a próxima ilha de Malta, tá? A distância da ilhota de Clauda até a ilha de Malta é cerca de 766 quilômetros. É longe, né? Foram 14 dias de tempestade, de tufão, né? De chuva, de desespero, né? Deles simplesmente pensarem que iam morrer, né? 14 dias. Até que finalmente eles conseguiram pisar
em terra firme. Entre aspas, né? É uma terra firme, né? Mas é uma ilha ainda, né? Cercada de água por todos os lados, né? O versículo 2 diz que estava chovendo e fazia frio, né? Lembra que era inverno e ainda era cedo naquele dia, porque eles estavam esperando amanhecer. Vocês lembram? Eles jogaram as âncoras no mar, estavam orando, esperando amanhecer. E assim que amanheceu, eles arrancaram as âncoras e deixaram o barco seguir em direção à praia. Então era cedo ainda. Era cedo quando eles chegaram na ilha. Estava chovendo, fazendo frio, era inverno e era muito cedo, né? Então eles chegaram certamente ensopados, né? E a água do mar é o que, gente? Salgada, né? Nessa época do ano, com certeza muito gelada, né? Naquela região. A ilha de Malta, meus queridos, ela fica a cerca de 100 quilômetros dessa outra ilha bem grande, conhecida, chamada Sicília, né? Que é uma terra bem bonita, que já faz parte da Itália, né? A Sicília. Então, eles ainda tinham um percurso para chegar numa terra um pouco mais firme, né? Quando eles desembarcaram, o verso 2 diz que eles foram o quê? Bem tratados, bem recebidos pelos bárbaros. O que seriam bárbaros? Será que seriam vikings? Aquelas pessoas com aqueles capacetes assim, que tem chifre, né, que tem uma barba até aqui assim. Será que é isso que é bárbaro? O que é bárbaro? Nativos, estrangeiros. Basicamente, o termo bárbaro significa alguém que fala uma outra língua, né? Então, ele era um nativo daquela ilha e que tinha uma língua materna diferente do grego, do latim, né? Vocês são meus bárbaros? Entendi, não? Entendi, não? Então, eles eram estrangeiros. Só que possivelmente, muito provavelmente, eles entendiam o grego. Nós vamos ver isso aqui, né? Nós já lemos, né? Eles receberam aquela tripulação, né? O centurião com todos os presos e os soldados, não é? Além dos outros que também faziam parte daquela viagem, que possivelmente tinham outras pessoas que não eram só o soldado. Isso, quer dizer, não quer dizer que todos eles eram o centurião e os presos, tinham mais pessoas ali. Porque lembra que quando eles chegaram lá na cidade de Mirra, o centurião viu um barco que ia para a Itália. Então aquele barco já tinha alguém nele, né? Então eles acenderam uma fogueira, gente, de manhã, bem cedinho, como boas-vindas àquele povo ensopado, né? Não só ensopado, gente, eles não simplesmente ficaram molhados, eles estavam em pânico, depois de 14 dias, né, sofrendo em alto mar, né? Então aquilo foi uma boas-vindas bem calorosa. Aí a pergunta que eu faço: o que aconteceu quando Paulo atirou alguns gravetos na fogueira? O que aconteceu? Uma cobra enganchou na mão dele, não é? Ela ficou até pendurada, a Bíblia fala, né? Pendente da mão dele, né? E certamente a cobra cravou o dente nele. Por quê? Porque os bárbaros falaram: olha, vai morrer, vai morrer. Eles viram, né, o que aconteceu, não é? Ela não simplesmente enrolou no braço dele, senão eles não falariam isso, né? E aquelas pessoas moravam ali, conheciam bem os animais daquela região, as cobras daquela região, né? Então, assim, tanto que eles não falaram para Paulo, diz o texto que eles falaram uns com os outros, né? Ih, morreu. Aí, ó, a justiça não deixa, o cara quando é ruim, ele sai do fogo e cai na brasa, não é? É um dito popular isso, né? Mas, aí eu pergunto para vocês, né? Vocês disseram aí, ó, uma víbora prendeu-se à mão de Paulo. E o que isso quer dizer?
Quer dizer que ele seja culpado de alguma coisa? Não necessariamente. No caso de Paulo, não, né? Vocês sabem que não. Mas ainda não quer dizer nada, né? Ainda não quer dizer nada, né? Problemas e dificuldades não significam necessariamente que há culpa sobre aqueles que passam, né? Que enfrentam problemas, que enfrentam dificuldade. Não quer dizer que você está passando por uma situação porque você plantou. Às vezes sim, às vezes não, depende da situação, não é? No caso de Paulo, aquilo Deus estava planejando que ele fosse até Roma. E tudo o que aconteceu foi providência de Deus, até mesmo para que aquelas pessoas que estavam acompanhando ele pudessem ouvir o Evangelho, né? Pudessem ser quebrantadas, né? Lembra que ninguém morreu, gente, nessa viagem, né? Uma coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte: Deus protegeu Paulo, certo? Certo? Deus protegeu a vida de Paulo. Deus tinha prometido para ele 2 vezes. Primeiro, que ele ia chegar em Roma. Jesus apareceu para ele numa visão. Falou: olha, importa, da mesma maneira que você deu testemunho perante o Sinédrio, assim importa que você dê testemunho perante César, em Roma, né? Depois, enquanto ele estava no navio, um anjo apareceu para ele e falou o que para ele? Que ninguém ia morrer naquele naufrágio. Que Deus tem tipo um ano, né? E Paulo falou para os amigos lá, para os coleguinhas dele lá no navio, falou: gente, tem tipo um ano. Inclusive, uns estavam tentando fugir, foram da cobra, eles não estavam protegidos. É isso aí, é isso aí. Tem um verso lá em lá em Marcos 16, não sei quantos de vocês leram isso durante a semana ou pesquisaram, que quando é uma promessa para os apóstolos. Lá diz assim, lá em Marcos 16, que se uma cobra te picar, não te fará mal. Está lá em Marcos 16, 8. Você pode consultar isso depois. Jesus falando para os apóstolos, né? Se bebeu com veneno, né? Que Deus estava protegendo aqueles apóstolos com uma missão especial. Beliscando aí não. Irmãos, então vamos lá. Primeira aplicação do nosso texto aqui, tá? Na primeira situação de Paulo naquela ilha, na ilha de Malta, pessoas foram impactadas com o poder de Deus em sua vida. Olha, pensa bem. Eles chegaram, eu vou relembrar aqui a situação. Todo mundo estressado, cansado, desesperado, alguns em pânico ainda, né? Chegaram, foram bem recebidos, bem tratados. Chegaram perto da fogueira, aí, né, o fogo vai acabando, as pessoas vão pegando os gravetos e jogando lá na fogueira, né? E Paulo pegou alguma, na hora que ele jogou, tinha uma cobra no meio daqueles gravetos. E na hora que a cobra foi pro fogo, ela e voltou em Paulo, né? E aí, eles esperavam que Paulo fosse morrer, mas Paulo não morreu. Então, aquelas pessoas foram impactadas com o poder de Deus na vida de Paulo. Tanto é que elas chamaram Paulo de quê? Deus. Deve ser um Deus, assim. Lembra que eles tinham assim, uma influência muito grande da mitologia grega e também romana, né? Eles tinham uma influência, né, de Deus, dessas questões. Agora, pensa comigo, aqueles que estiveram no navio com Paulo, que já tinham acompanhado Paulo toda aquela viagem e visto o poder de Deus na vida de Paulo. Aquilo que aconteceu ali com a cobra ainda deu uma autoridade maior ainda para Paulo. Esse cara é de Deus mesmo. Olha aí, a cobra pegou ele e não aconteceu nada, né? Então, as pessoas foram impactadas com o poder de Deus em sua vida. Todos aqueles homens viram, perceberam que Paulo não era um homem comum, né? Paulo não era um Deus, não é? Mas ele era protegido por Deus, não é? Então, eles foram acolhidos por um homem chamado Públio. Públio era o principal daquela ilha. Isso significa que ele era como se fosse um regente, um governador, um prefeito, né? Um responsável por aquela ilha, tá? E ele ficou quantos dias na casa desse homem? 3. Só 3 dias. Somente 3 dias.
E aí, durante esses 3 dias, o que aconteceu? O pai passou. Paulo soube que o pai dele estava o quê? Com febre. É a chamada, segundo os historiadores, era muito comum e ainda é comum na ilha de Malta, a febre maltesa. Já ouviu falar da febre maltesa? Né? Proveniente de leite de cabras. Né? Então vocês, se foram um dia passear lá em Malta, na ilha de Malta, fazer um cruzeiro, viu? Não toma leite de cabra lá, tá? Toma de caixinha. Né? Achei que você ia provocar pelo Vasco da Cama. Eu vou ter que editar isso, irmão, depois? Então é o seguinte, ele descobriu que o pai de Públio estava doente. O que Paulo fez? Isso, Paulo foi visitá-lo, orando, impôs as mãos e ele foi? Simples assim. Paulo foi visitá-lo, orou por ele, impôs as mãos e ele foi curado, né? Depois dessa cura, o que aconteceu? Os doentes, peraí, esse homem está curando, eu também quero. Não é assim que funciona? Hoje não é assim que funciona. Então as igrejas que fazem propaganda, que vai curar, não vai um monte de gente para lá querer ser curado, não é? Por quê? Porque faz uma propaganda de que é curado. Eu também quero ser curado, então eu vou para aquele lugar que lá está curando, não é? Então, só que o que aconteceu? Eles foram e o que aconteceu? Todos foram curados, é o que diz aí o texto, não é? À vista desses acontecimentos, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Os demais enfermos foram, os demais enfermos foram. Não teve nenhum que ficou para trás, gente. Não é como nos dias de hoje, não é? Mas eu fui lá e tá, não adiantou, não. Paulo curou todos os que chegaram até ele, não é? Então, aqui vamos para a nossa segunda aplicação, ó. Na segunda situação de Paulo em Malta, na primeira, as pessoas observaram o poder de Deus na vida de Paulo, né? Aqui, mais do que observar o poder de Deus, as pessoas foram abençoadas com a graça de Deus na vida de Paulo. Porque a graça de Deus é aquilo que Deus dá sem a gente merecer, né? Então as pessoas foram agraciadas com curas, não é? As pessoas foram agraciadas por Deus através de Paulo. Paulo foi um canal onde a graça de Deus alcançou aquelas vidas. Maravilhoso isso, né? Aqueles homens receberam algo que só Deus podia dar, que era a cura, não é? Eles ficaram imensamente o quê? Agradecidos. Tanto que eles fizeram o quê? O que a Bíblia fala? Diz aí, versículo 10: os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo que era. Olha, eles ficaram tão agradecidos que eles ajudaram Paulo com posses, com bens materiais, com o que eles podiam ajudar, né? Eles tinham alguma coisa, talvez fossem ricos, a gente não sabe, mas eles não conseguiam curar as doenças que eles tinham, né? Mas Deus pode fazer isso, né? Tem coisa que só Deus pode fazer. Quanto tempo Paulo ficou naquela ilha, irmãos? 3 meses. Por quê? Vai falar no capítulo 1, versículo 11. Não, por quê? Será para esperar melhorar o tempo? Isso, diz aí, ó, ao cabo, isso, versículo 11, ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha. Ele passou o inverno naquela ilha, quer dizer, então já acabou o inverno, o tempo melhorou. Então, esse navio alexandrino foi esperto, né? Ele não arriscou, né? O alto mar, mesmo que a distância era pouca até a Sicília, né? Não era uma grande distância. Mas, vamos ficar aqui esperando, né? Então, a Bíblia não fala isso, mas conhecendo o apóstolo Paulo, é muito provável, é bem provável que Paulo aproveitou esses 3 meses fazendo o que, irmãos? É o que ele mais fazia, não é? A Bíblia não fala de igreja em Malta, né? Mas ele passou 3 meses na companhia daquelas pessoas, das pessoas daquela ilha, né?
e ele curou pessoas, né? Ele foi protegido por Deus, e é muito provável que ele tenha pregado o evangelho ali, né? Então vamos lá para o nosso mapinha, né? Então Paulo ele saiu aqui da ilha de Malta, né? E foi para onde? Siracusa. Siracusa, irmãos, é essa cidade aqui já na ilha da Sicília. Não confundam Sicília com Cilícia. Cilícia é essa região aqui, ó, tá? E Sicília é essa ilha aqui, tá? Parece, mas não é a mesma coisa, tá? Eu disse para vocês que a distância de Malta até Sicília era de 100 quilômetros, o ponto mais próximo, tá? Mas até a cidade de Siracusa dava 130 quilômetros, tá? Então eles fizeram essa viagem, ficaram em Siracusa quantos dias? 3 dias, versículo 12. Ficaram ali 3 dias, tá? Depois eles seguiram viagem para Régio, essa outra cidadezinha próxima aqui, tá? Um dia depois de chegarem em Régio, eles partiram para Puteoli. Aqui está Puteolos, mas dependendo da tradução, tem um nominho um pouquinho diferente, tá? Mas a nossa tradução é Puteoli. Puteoli. Muito bonito esse nome, viu, gente? Vão acostumando com os nomes aí. E partiram para Puteoli, onde chegaram depois de quantos dias de viagem? 2 dias. Eles pegaram um bom tempo, tá? Que eles passaram aqui, ó. Aqui dá quase 300 quilômetros de Régio até Puteoli, tá? Então foi a pernada mais longa que eles fizeram depois que chegaram em Malta, né? Quase 300 quilômetros em 2 dias. Ficaram em Puteoli quantos dias? 7 dias. E o que Paulo fez lá? Não. Eles se reuniram lá com os irmãos. Isso, o versículo 14. Chegamos a Puteoli, finalzinho do 13. Chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. Não é? Então, Paulo ficou na companhia dos irmãos. Quando Paulo estava pregando o evangelho, Paulo estava na companhia dos irmãos. Quando ele não estava com os irmãos, ele estava... Assim é na vida de Paulo. Que bênção, irmãos. A gente pode experimentar um pouco disso, né? Enquanto a gente está na presença dos irmãos, vamos adorar a Deus juntos. Enquanto a gente está longe dos irmãos, vamos pregar o evangelho. A gente precisa ser assim. Precisa ser assim, dinâmico, como Paulo foi, né? Depois, eles seguiram para um lugar chamado Praça de Ápio. Aqui está escrito Foro de Ápio, mas é igual eu disse, é questão apenas de tradução, tá? A Praça de Ápio não é uma praça, viu, gente? É uma cidade, tá? É um vilarejo, tá? Praça de Ápio. Fica na conhecida via... Fugiu o nome aqui, salvo engano, Via Ignácia, tá? Que é a estrada real, que chegava até Roma, tá? Então, interessante, o que aconteceu quando Paulo chegou lá nessa cidade? Quem ele encontrou lá? Versículo 15, alguém lê para mim? Vendo ali os irmãos ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Isso, espera aí, irmão, só um pouquinho. Esses irmãos que ouviram notícias de Paulo, certamente os irmãos de Roma, tá? Eles vieram até a praça de Ápio, tá? Roma até a praça de Ápio ficava a cerca de 70 quilômetros de distância, tá? E depois da praça de Ápio, ele foi para 3 tendas. Aqui está 3 tabernas, é a mesma coisa, tá? Vendas, desculpa. 3 vendas, desculpa, tá? Tabernas, é a mesma coisa, tá? A vendinha, tem a taberna? É a vendinha, tá? Que fica a cerca de 50 quilômetros de Roma. Então, o que o texto está nos ensinando, irmãos, é que os irmãos, quando ouviram notícias que Paulo estava chegando, eles não esperaram Paulo chegar, eles foram até Paulo. Entenderam aqui? Olha só, versículo 15. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio
e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Eu gostaria de falar uma coisa sobre isso. Olha só, a importância da companhia e do conforto dos irmãos. Paulo, até essa altura do seu ministério, ele não havia pregado em Roma ainda. Já tinha uma igreja em Roma, mas não foi Paulo que fundou essa igreja, né? Paulo já tinha inclusive escrito uma carta para essa igreja de Roma, a carta aos romanos, mas ele não conhecia pessoalmente aquela igreja, só através de cartas, ou através de alguns irmãos que talvez ele conhecia, que iam e vinham, não é? Mas Paulo nunca tinha pregado naquela cidade, tá? Paulo foi encorajado com a companhia e a comunhão dos irmãos. É muito importante, companhia e comunhão. Vou voltar a fita mais uma vez, tá? Depois de uma viagem muito difícil, muito sofrida, tá? Lembra que estava Paulo? Quem estava mais com Paulo, a companhia de Paulo, essa viagem toda? Lucas, Aristarco. Pelo menos são os 3 que a Bíblia fala. Pode ser que tinha mais alguém? Pode ser. Mas eu acho que não tinha, senão estaria escrito. Ele citou Aristarco. Ele poderia ter citado outros, né? Mas, enfim, tá? Esses 3 irmãos. E quando chegaram outros irmãos, diz aí o texto que Paulo se sentiu animado. Paulo foi encorajado. Que as pessoas foram até ele. Ô, Paulo, que bom que você está aqui. Que bom que você chegou. Né? Sua viagem foi difícil, mas Deus te trouxe até aqui. Deus seja louvado. Não é? Então é muito importante, irmãos. Companhia, encorajamento. A gente nós precisamos nos importar com as pessoas. Nós precisamos apoiar aqueles que estão desanimados. Sabe, às vezes as pessoas ficam na igreja, ficam sem vir à comunhão, 1 domingo, 2 domingos, 3 domingos. Ninguém nem liga. Ninguém nem manda nem uma mensagem do Zap, né? É importante a gente ir atrás. É importante a gente... Ô, irmão, tá tudo bem com você? A gente está sentindo sua falta. Não é cobrar a presença. É mostrar que faz falta. Né? O que está acontecendo? Alguma coisa eu posso fazer para te ajudar? Não é? Aqueles que estão passando por tribulações, né? Que são muitos, né? Quase todos, né? Passam por dificuldades, por tribulações. Mas a gente sabe que tem alguns que enfrentam as maiores, né? Aqueles que talvez estão oprimidos, deprimidos, né? Então a gente precisa estar com os nossos olhos abertos. A partir de mim, como pastor, presbítero, e todos, uns aos outros, a gente tem que estar com os olhos abertos. Às vezes a gente olha só para o nosso próprio umbigo, a gente se preocupa só com a nossa vida, não é? E às vezes a gente esquece o bem que Deus faz na nossa vida quando a gente olha para o outro. Quando a gente ajuda alguém, a gente até esquece da gente, das nossas dificuldades, porque elas se tornam tão pequenas, às vezes, diante da dificuldade de um outro irmão. Então, vamos fazer isso, né? Vamos fazer um esforço para ajudar os outros, né? Para encorajar os irmãos, tá? Beleza. E aí, então, Paulo chegou em Roma, versículo 16. Paulo ficou onde em Roma, irmãos? Isso. Como que chama isso? Paulo ficou... Ele estava preso ou ele estava solto? Preso. Mas que tipo? Prisão domiciliar. Vamos dizer assim, ele estava com tornozeleira de... eletrônica. Só que a tornozeleira dele era uma algema e um soldado, né? Ele tinha regalias, ele podia receber quem ele quisesse na casa dele, ele podia pregar o evangelho, mas ele estava do lado do soldado. Ele tinha que ficar esperando o julgamento, não é? E quanto tempo demorou esse julgamento, irmãos? 2 anos. Pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos, não é? Logo que ele chegou em Roma, quantos dias Paulo demorou para mandar chamar os judeus? 3. Olha, ele não pensou assim, não, agora eu vou tirar pelo menos 15 dias de férias, né? Depois dessa viagem. Minha cabeça está meio quente, né? Tem que dar uma relaxada, colocar os pensamentos no lugar, fazer um script aqui do que eu vou falar. Não.
3 dias. 3 dias foi suficiente para Paulo. Irmãos, quero todo mundo aqui em casa, né? Quero todo mundo aqui em casa que eu quero ter uma assembleia. Vamos fazer uma assembleia extraordinária aqui, né? Então, logo que ele chegou em Roma, logo que Paulo chegou em Roma, pessoas foram desafiadas a crerem em Jesus como Messias Salvador. Como de costume, quem Paulo chamou em primeiro lugar? Os judeus ou os gentios? Os judeus. Mandou chamar os judeus, falando, todo mundo aqui. Né? Então teve uma reunião com eles, né? Falou, olha, contou a situação deles para os judeus. Os judeus falaram que não estavam sabendo de nada. A gente não sabe se é verdade ou mentira, né? O que os judeus responderam para Paulo, né? Porque os judeus falaram, não, a gente não está sabendo de nada, a gente não sabe. Será que ninguém sabia de Paulo, né? Paulo é um cara famoso, né? Mas assim, foi o que eles responderam para Paulo. Não, o que é que está acontecendo? Não estou sabendo de nada, não é? Ninguém mandou notícia sua para a gente. Paulo era um cara que todo mundo queria a cabeça dele, né? É meio estranho isso, né? Mas tudo bem. E aí Paulo começou a falar para eles, né? O motivo dele estar preso. Versículo 20. E foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com essas cadeias. Né? Então eles marcaram outro dia. Né? Ali foi só uma preliminar. Marcaram outro dia para ouvir sobre Jesus. Né? E a partir do verso 23, chega esse outro dia. Que eles marcaram e ele começa a falar de Jesus. Né? Diz aí, ficou desde a manhã até a tarde falando com eles. Versículo 23. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, fez-lhe uma exposição em testemunho do reino de Deus. É lógico que Paulo, sabendo que ele era judeu, Paulo ia usar de que material para convencer os judeus de que Jesus era o Messias? Do Velho Testamento. Do Velho Testamento, da lei e dos profetas, não é? Então, Paulo, logicamente, passou algum tempo meditando, lendo, estudando e selecionou porções para falar para eles, olha, lá no livro tal, fala tal sobre o Messias, como ele fez em outras ocasiões no livro de Atos, né? Então, qual foi a consequência, irmãos, dessa pregação? Alguns foram persuadidos, alguns se converteram, alguns se convenceram de que Jesus era o Messias, não é? Outros não quer saber disso não é? Como sempre, é assim, né? Alguns não escutam, outros não. É isso que serve até pra gente. A gente fica desanimado, né? Ontem nós fizemos um evangelismo, não é? O David chegou lá e falou assim, nossa, mas esse monte de cadeira aqui está com fé, irmão. A gente tem que esperar o máximo, né? E aí foi dando a hora, não veio ninguém. E no final tivemos 3 famílias presentes lá, tá? E estão orando por essas famílias, quero desafiar a igreja a orar por isso. E vamos voltar na casa dessas famílias. E aí, e tal, né? Tem algum interesse? É importante a gente saber que às vezes a gente joga semente, mas nem todas as sementes vão dar fruto. Às vezes, em determinado solo, você não vai colher nada. Às vezes você vai colher muito, depende da vontade de Deus, não é? Então foi isso que aconteceu lá, tá? Vamos partir para o final então, tá? Só um detalhe, Paulo ficou preso por 2 anos, diz aí, né? Provavelmente do ano 60 até o ano 62, depois de Cristo. Dali, daquela cidade, daquela prisão, ele escreveu 4 livros, 4 epístolas, 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tá? Nesse período que ele esteve preso, nesses primeiros 2 anos. Depois ele seria solto, né, no ano 62. Teria visitado outras igrejas ali, né? E escrito Tito e 1 Timóteo, né? E depois seria preso novamente por volta do ano 66. Nessa segunda prisão em Roma, né? Ele escreveu 2 Timóteo, que foi provavelmente seu último livro.
inspirado por Deus, né? E teria sido morto no ano 66, 67, muito provavelmente decapitado. Essa é a história de Paulo, tá? Então, concluindo aqui a lição de hoje, tá? Pessoas foram impactadas com o poder de Deus na vida de Paulo. Lembra da cobra, da víbora, né? Pessoas foram impactadas. Alguns já tinham sido impactados com o que aconteceu no navio. E depois daquela situação com a cobra, ainda mais impactadas ficaram, não é? Então, queridos, o poder de Deus que repousa sobre você tem impactado alguém? Não é? Talvez o poder que eu estou querendo me dizer, talvez não é o poder de curar ou de ser curado sobrenaturalmente como Paulo foi, né? Mas a Bíblia fala, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós temos poder de Deus, nós temos poder para testemunhar do Evangelho de Deus, né? Nós temos o Espírito Santo conosco, né? E as pessoas têm sido impactadas pelo poder de Deus na sua vida. Eu quero te desafiar, manifeste o poder de Deus através de palavras e atitudes, de uma vida santa e de uma pregação correta, ok? Pessoas foram abençoadas com a graça de Deus na vida de Paulo, não é? Paulo curou muitas pessoas naquela ilha, não é? A graça de Deus que está em você tem abençoado alguém ao seu redor? Também, mais uma vez, eu não estou dizendo que você vai estender suas mãos e vai curar todo mundo que está doente do seu lado, né? Não creio que esse seja um dom dos tempos de hoje, um dom de cura. Eu creio que Deus cura quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Eu creio que nós podemos orar, pedir a Deus que cure alguém, e Deus cura se Ele quiser, né? Esse Deus não muda, né? Mas o dom de curar, como um dom concedido à igreja, esse creio que não há mais nos nossos dias. Ele cumpriu o seu propósito no tempo e no espaço da igreja, né? Agora, a graça de Deus que nós recebemos em Jesus, né? Ela abençoa os seus vizinhos. A graça de Deus que está na sua vida, ela abençoa o seu colega de trabalho, às vezes aquele que senta do seu lado tem sido abençoado com a graça de Deus na sua vida. Eu quero te desafiar, manifeste a graça de Deus através de palavras, através de atitudes, né? De dar àquelas pessoas aquilo que elas não merecem, não é? E por último, pessoas foram desafiadas a crerem em Jesus como Messias Salvador, né? Você tem desafiado pessoas a crerem em Cristo como Messias Salvador? Você tem hábito, como Paulo, quando ele estava com a igreja, era adoração. Quando ele estava fora da igreja, era evangelização. Ligadão, Paulo viveu ligado, não é nem no 220, no 330, não é? Paulo estava ligado o tempo todo, alerta. Fora da igreja, evangelização. Junto da igreja, adoração. Desafie, pregue, mostre o evangelho, ame as pessoas ao seu redor, né? Vocês perceberam, meus irmãos, que Atos termina assim meio que parecendo que está faltando alguma coisa, né? Você vê o versículo 30 e 31, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Na minha humilde opinião, eu penso que o livro de Atos, ele não termina assim, então, fim. Por quê? Porque a tarefa, ela não chegou ao fim. A tarefa central do livro de Atos é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A parte de Paulo, ele cumpriu. E a sua parte? Está cumprindo? Porque não acabou ainda. Existem pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Paulo passou o bastão adiante. Passou para nós. Passou para aqueles que foram a geração depois.
E esse bastão chegou até a nossa geração, né? E cabe a nós continuar com essa tarefa até a volta do Senhor Jesus, ou até que Ele nos leve para o céu, né? Até que a gente morra. Então, o que você tem feito? Como esse livro de Atos impactou a sua vida? Né? Você tem levado mais a sério a questão do crescimento e do discipulado? Esse livro impactou muito a minha vida esse ano. Eu tenho me sentido muito desafiado, alerta. Eu tenho muito para melhorar. Mas esse ano eu acordei para algumas coisas que eu comecei a dormir, sabe? De estar atento às pessoas que estão ao meu redor. Você tem feito isso? Você está atento às pessoas? Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado pelo brilhante, fascinante, maravilhoso livro de Atos. Obrigado, querido Deus, por esses 30 domingos que estudamos um por um o livro histórico de Atos, Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Deus, eu creio no poder da Tua palavra. E creio, Deus, que nenhum desses domingos foi em vão. Nenhum desses domingos foi em vão. O Senhor usou cada um deles para a Tua glória, segundo os Teus propósitos. Deus, que os nossos olhos estejam atentos nas pessoas que estão perdidas sem Cristo. Possamos levar o Evangelho adiante. Em nome de Jesus.